Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aí com o nosso amigo Rafael Hungria. Ele tem bastante assunto aí para falar sobre Ratanabá, sobre o Seres, sobre o ET Bilu e algo mais aí. Seja bem-vindo, né, Rafael? Boa noite a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos, pessoal do chat, os convidados. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Jaque, Peter, prestigiando aí os buscadores, né, da verdade. Verdade. É isso aí. Gratidão, viu? Para você ceder um espaço do seu tempo para vir no nosso canal. A gente queria que você falasse um pouquinho de você, como que você começou nesse estudo, como que você entrou nesse grupo, como que começou tudo. Conta pra gente um pouquinho. Eu sempre fui uma pessoa que buscava conhecimentos desde criança, né? Eu gostava de pesquisar as coisas misteriosas. Tive algumas experiências paranormais, espirituais, né, na infância, que me deixavam sempre com a pulga atrás da orelha. Eu queria sempre entender o que acontecia, né, no mistério da vida. Nunca me contentei com as coisas. Sempre era um questionador. Meus pais ficavam doidos comigo, né? Minha avó, as pessoas que mais estavam próximas a mim. E eu gostava de ler, de pegar livros e estudar as coisas. E tinha uma visão meio diferente. Ficava questionando sobre o Egito, sobre civilizações antigas, pirâmides. Isso desde criança. E eu me lembro que quando eu tive contato pela primeira vez, né, com o assunto da morte, quando eu perdi uma pessoa muito querida, eu era criança, eu já me questionava, eu não aceitava, né? Eu falava, mas o que é a morte? Para onde ela foi, né? O que existe, né, além disso aqui? E eu lembro que eu buscava essas respostas na adolescência também, eu sempre fui muito questionador. Tive uma vida muito boa, uma família ótima, e até que eu tive condições, né, de ter pessoas à minha volta que me davam a oportunidade de buscar essas respostas. E eu comecei a ter experiências, né, diferentes, vendo luzes, silhuetas de seres no meu quarto à noite. Tinha muitas experiências diferentes mesmo. Na igreja, nas religiões, né, eu começava a questionar tudo, eu não aceitava, não me encontrava nas religiões. Foi aí que eu comecei a buscar ufologia. Desde os meus 12, 13 anos, eu me lembro, eu começava a pesquisar tudo sobre ufologia. Conheci uma pessoa misteriosa uma vez, que me passou uns livros do Trigueirinho, eu lembro muito bem na época, que falava sobre civilizações intraterrenas, extraterrestres. Eu tinha 13, 14 anos de idade, né? Não conseguia entender nada do livro, mas eu fiquei impressionado, porque eu sentia que era uma verdade que estavam escondendo de nós. Sim. E eu comecei a frequentar muitos grupos de ufologia na época. Paralelamente a isso, comecei a frequentar também algumas doutrinas espirituais, né? Não só o kardecismo, mas também Rosa Cruz, teosofia, e comecei a estudar. Eu lembro que até meus 18, 19 anos, eu era um buscador, assim, de muitas informações nessa área do esoterismo, da espiritualidade, da ufologia. Legal. Então, minha vida foi isso, né? Até o momento que eu tive realmente vamos dizer, um choque de consciência, de tanto pesquisar, de tanto ler, estudar e buscar realmente vivenciar essas coisas, aconteceram experiências muito marcantes, né? Que me levaram a conhecer hoje o Dáquila, o antigo projeto Portal. Na época, tão polêmico, né? Por causa do Urandir, Fernando de Oliveira, do ET Bilu. Só que aquilo me chamou muita atenção na época. Eu fui atrás, né? Que eu queria ter experiências, ver o que acontecia na época. E tive muita experiência. E, de fato, essas experiências mudaram a minha vida. E até hoje estou me dedicando a isso, né? Recebi um compromisso, uma missão. E tenho trabalhado aí pela causa. Então, de várias descobertas que nós tivemos, né, não é só Ratanabá, não é só civilizações antigas, é muita coisa. A gente vem trazendo um pouco do que a gente encontrou nas pesquisas e nas informações que tivemos em contatos diretos com extraterrestres por mais de 25 anos. O grupo tem uma parceria direta e física, né? Que é um trabalho um pouco diferente, como a gente conhece aí nos grupos da espiritualidade, mas eu vou explicar depois como é que funciona.
Mas foi isso, né? Muitas experiências, muitos estudos, e hoje estou aí, trabalhando em prol do despertar de todos aqueles que estão em nossa busca também, assim como eu estive, né? Sim. E deixa eu te perguntar aí, como que vocês ficaram sabendo de Ratanabá? Como que vocês chegaram até esse local? Nós já havíamos pesquisado desde o início, desde 92, né? O Urandir, o grupo, já vem pesquisando essa questão da Amazônia, porque tivemos indicações de que existia realmente grandes civilizações que lá estavam presentes. Isso há muito tempo atrás. Sim. Período pré-diluviano, né? Mas a gente ficou surpreso, porque nessas investigações, no meio do caminho, né, fomos encontrando conexões em várias partes do mundo, porque fizemos expedições para várias partes do mundo, né, não só na Amazônia. E as mesmas construções, os mesmos símbolos, as mesmas indicações em várias partes do planeta. Parecia que havia uma civilização única que esteve presente na Terra. Só que nós não tínhamos dados ainda, mas a gente foi encontrando evidências, né? Até que chegou um momento que os nossos parceiros extraterrestres, em contatos físicos e verbais, nos transmitiram a informação e direcionaram a descoberta de que havia, sim, uma grande civilização que existiu na Amazônia há milhões de anos. Foi a primeira grande civilização da Terra, que eram seres extraterrestres que vieram para cá e estiveram presentes aqui. Depois surgiram outros grupos, outras raças que vieram também, mas a primeira grande civilização se encontrava onde hoje é a floresta amazônica. Então nós tivemos o direcionamento para encontrar a localização exata de Ratanabá. E esse nome foram eles que nos passaram também. Eles disseram que vem do idioma Irdin, que era o idioma dos Murius, a primeira civilização da Terra. E é um idioma cósmico, universal, né? Depois surgiram outras formas de comunicação, outras raças vieram para cá, outros grupos, né? O ser humano foi criado na Terra, manipulado geneticamente para chegar onde nós estamos hoje. Então, Ratanabá foi a primeira cidade. Eles disseram que ela existiu no mundo inteiro. Existiam construções que conectavam Ratanabá em todos os continentes, todos. Só que a capital de Ratanabá ficava na Amazônia, a capital do mundo. Era um grande reinado que existiu na Terra, com sub-reinos espalhados por todo o mundo, impérios, né? Só que na Amazônia era o grande reinado, principal. E foi tudo soterrado pelos dilúvios que aconteceram na Terra, algumas mudanças, né, que ocorreram no planeta. Então, hoje Ratanabá, o que sobrou dela, né, as grandes construções estão soterradas na Amazônia. Nós conseguimos encontrar uma pequena parte que está mais visível na região do Mato Grosso, com Pará. Nós mostramos, né, sobrevoamos o local e fizemos um mapeamento com uma tecnologia chamada LiDAR, a laser, né? Identificou o primeiro ponto, a primeira evidência, a primeira parte, vamos dizer assim, dessa antiga civilização na Amazônia. E vão ter outros pontos de localização que vamos mostrar depois. Ah, sim. Bacana. E deixa eu te perguntar, e vocês estão tendo parcerias nesse negócio? Depois que vocês soltaram essa notícia, como que está a visão do pessoal de fora, principalmente dos países de fora? Sim, nós temos alguns parceiros, né, que estão colaborando com a gente, estão ajudando, mas existem também movimentos aí que não querem deixar essa revelação acontecer. Existem interesses internacionais, Tem mesmo. não estamos tendo apoio de nenhum grupo de fora, nada. É uma pesquisa independente, né? É uma iniciativa privada mesmo, de Dáquila, nós estamos trazendo a revelação, queremos parcerias com pessoas que querem justamente trazer a verdade, não pessoas que querem se dar bem, né? Aproveitar da situação para furtar o que existe lá ou roubar mesmo, né? Então a gente quer fazer um trabalho sério, estamos esperando as pessoas que querem colaborar mesmo, né? Por enquanto a gente está com uma estratégia de aos poucos ir soltando, porque se soltar tudo de uma vez, pode dar problema. Então a gente está sem apoio de instituições, de grupos, porque está incomodando. Então a gente vai esperar um pouco, né? Porque acreditamos que isso é muito sério, né, para o Brasil e para o mundo. Então, E nesse local aí,
Tem índios próximos, tem pessoal que toma conta lá da região. Vocês tiveram dificuldade? Como que é feito? Ou tem tribo lá que ajuda vocês nessa ajuda da pesquisa? Nessa região, que fica mais próximo ali da cidade de Apiacás, no Mato Grosso, existem muitos nativos, muitas aldeias, muitas etnias ali, e elas têm toda uma conexão, um respeito entre elas ali. Elas têm acordos, né? E aquela região da floresta, principalmente ali na região das quadras de Ratanabá, ali, de fato, é uma área sagrada para eles. Eles consideram uma região sagrada. Então, eles protegem aquele local. Sim. Eles não querem que o homem branco, né, que a civilização vá lá para destruir, para desmatar, para acabar com o local onde eles vivem há muito tempo, né, os ancestrais também, toda a tradição que eles têm, eles não querem. Então, estão preocupados, assim, da coisa ir para um caminho que não é correto. E a gente está trabalhando justamente para apoiá-los e preservar a região. Então a gente não pode permitir que ocorra, né, uma invasão, algo assim. A gente quer justamente fazer da melhor maneira para colaborar, estar em parceria com os índios, com as aldeias, com os nativos, com todas as etnias da região. Inclusive, o IFAM, ele tem toda uma regulamentação e nós estamos seguindo as normas que o governo federal coloca para qualquer tipo de descoberta, né, ou de expedição. Então a gente está seguindo a lei e seguindo tudo certo. Só que vamos revelar a localização, né? Então a gente espera que tudo flua da melhor maneira. Com certeza. Eu acho assim, Rafael, eu acho que o governo deveria, acho que uma certa atenção a isso, porque isso é uma coisa importante e é uma coisa que muitos já desconfiavam, assim, né? Procuraram também, vieram no passado procurar essas cidades aí, né? Estão perdidas aí. E o governo deveria dar um pouco de atenção, deveria até dar uma certa ajuda para vocês, porque, pô, vocês fazem um trabalho sério, né? E tem muita gente que acha que é brincadeira e, na verdade, não é. Né? E só quando tá quase semi-pronto o negócio que todo mundo começa a chegar para querer fatiar o bolo, né? Queria até comentar um negócio com você. Eu não sei nem se deve, por causa de mencionar o nome da pessoa, mas se você achar que deve comentar ou não a respeito do Elon Musk, né? Você acha que esse interesse que ele teve aí de ajudar índio, de internet, você acha que ele teve algum interesse em Ratanabá? Tem, porque ele trabalha com interesses, né? Ele é um laranja financiado pelo governo oculto. Sim, e todo o movimento que ele faz é a mando de grupos que estão acima dele. Esses grupos seguem a Agenda 2030. Então ele faz parte desse movimento, apesar de surgir aí um movimento que afirma que ele está agindo pelo bem, né? Na verdade não. Tá? Nenhum deles está agindo para colaborar com a humanidade. Nenhum desses líderes, essas pessoas aí, ninguém. Tá? São apenas laranjas dos Anunnaki, de várias facções, de grupos que estão por trás dos governos. São milhares de anos. Sim. E eles que mandam no mundo. Né? Então Elon Musk veio para cá para justamente encontrar, através dos Starlinks, ele quer mapear toda a região amazônica, né? Fazer um escaneamento aí para tentar encontrar as localizações. Eles sabem que lá, soterrado na Amazônia, existem muitas tecnologias antigas, intactas ainda, de grandes civilizações, não só de Ratanabá, mas de outros grupos, até dos Anunnakis, que deixaram lá, inclusive, naves, enfim, tem muita coisa, tecnologias absurdas, tudo soterrado, tá? E não foram destruídas, né? Porque quando veio o dilúvio, foi tão rápido que não foi só chuva, não. Veio um tsunami, uma onda veio varrendo a terra inteira. Quando essa onda, essa grande massa de água entrou na Amazônia ali, cobriu tudo de uma vez só. Todo mundo estava ali, morreu, né? E o que estava sendo construído entrou lama, varrendo, foi uma grande inundação. E não foi só um dilúvio, foram vários. E a maioria desses dilúvios foram produzidos pelos Anunnakis, que eles soltaram uma grande bomba atômica numa calota polar no Ártico, que veio varrendo, uma grande onda veio varrendo a Terra, né? E também fez chover devido à precipitação da atmosfera. E coincidiu com a passagem de Nibiru. Quando esse astro passa aqui por cima, de tempos em tempos, ele gera uma certa pressão na atmosfera e no campo eletromagnético da Terra, que ocorrem muitas anomalias, né?
e chove muito, enfim, acontecem muitas coisas diferentes. Sim. Cataclismos, enfim. Então, o que acontece? Ratanabá, grande parte dela, lá da Amazônia, está soterrada. Tá? 80% dela está soterrada, que varia entre 15 metros até 150 metros de profundidade. Nossa. Então, existem pirâmides, construções, né, estátuas gigantescas, monumentos, obeliscos. Tem muita coisa. Chega nem aos pés do que tem no Egito. Né? Aliás, o Egito não chega nem aos pés do que tem na Amazônia. Na Grécia, Peru, México, o que tem na Amazônia é muito maior. E são construções muito mais elaboradas, tá? Espetacular. E eles também estão atrás, esses grupos do governo oculto estão atrás dessas tecnologias, porque se eles encontrarem isso, eles vão ter um poder maior, porque eles querem usar essa tecnologia para controle mundial. Então, fala um pouco pra gente desse governo oculto. O que seria? Seria mais ou menos uma nova ordem mundial? A nova ordem mundial é o plano deles. O governo oculto seria esses grupos, essas facções, que não é só um governo oculto, são vários. São vários. E existem raças extraterrestres que estão na Terra, colonizaram, exploraram o planeta milhares de anos atrás, tá? E mais ou menos há 13 mil anos atrás, 14 mil anos atrás, onde ocorreu o último dilúvio, né, o grande dilúvio, esses grupos se dividiram pela Terra em 4 partes. Por isso tem os 4 cantos da Terra. Eles dividiram em 4 facções. Depois dividiram em 6 partes. Hoje são 6 partes, né, que o governo oculto tem de controle na Terra, dividindo esses continentes que nós conhecemos aqui, e as nações, os países, enfim, com seus tratados, seus governos. Então, os Anunnakis dividiram os clãs, ou melhor, dividiram entre os irmãos, né, entre a família, as regiões da Terra. E cada um teve a liberdade de construir seu império, seu reinado, hoje suas nações, seus governos, suas religiões. Eles construíram tudo isso, justamente para que a humanidade, que o ser humano que eles haviam criado na Terra para trabalhar para eles na mineração, continuasse trabalhando para eles. E nós estamos até hoje trabalhando para eles, né? Só que eles não aparecem, eles ficam em bunkers. Eles construíram bases subterrâneas e submarinas, porque eles vivem em cidades, vamos dizer assim, adaptadas embaixo dos oceanos, na Antártida também tem, embaixo do gelo, e embaixo da terra. Bases militares e construções que eles têm subterrâneas. Não confundir com cidades intraterrenas, isso é outra coisa. Sim. Não tem nada a ver com essas bases dos Anunnakis, porque os Anunnakis, esses grupos, essas raças, são seres físicos como nós. Eles são de terceira dimensão, assim como os Greys e outros grupos aí, que são extraterrestres, vamos dizer assim, de terceira dimensão, são planetários, a gente chama. Então eles não conseguem sobreviver aqui na superfície por muito tempo, eles têm dificuldade para respirar oxigênio, a luz do sol, essas coisas. Então eles preferem locais, vamos dizer, sem luz solar, locais frios, adaptados muito frio, né? E que tenha hidrogênio, metano e oxigênio misturado, que é o que eles respiram, né? Então eles adaptaram até mesmo equipamentos, tecnologias para eles respirarem e tudo mais. Só que a Terra está passando por uma mudança cíclica, né, de vibração também, e eles não estão conseguindo se adaptar, né, as condições, as radiações, a atmosfera, eles estão tendo dificuldades aqui. Então eles não podem sair desses bunkers subterrâneos que eles vivem, adaptados para eles, senão eles morrem. Do ponto onde eles estão, vamos supor, tem toda a base subterrânea lá na área 51. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá tem algumas bases deles, né? Então tem túneis subterrâneos que conectam todas essas bases, o mundo inteiro. E eles constroem na superfície da Terra a cidade que eles querem controlar. Então eles dão as ordens para os grupos que trabalham para eles, que estão os seres humanos, né? Ou os híbridos descendentes deles, que existem muitas famílias, muitos grupos no poder, sociedades secretas, que são todos descendentes direto dos Anunnakis, famílias reais, né? E eles que controlam a humanidade, eles que aparecem, né, vamos dizer, essas pessoas híbridas, e
esses seres humanos aí que estão no poder. E esses seres criam outros escravos que vão gerando essa pirâmide de poder que no controle total estão os Anunnakis. E a população, o gado, né, o povão fica na base da pirâmide, ele vivendo, trabalhando para eles. Sim. Então eles controlam tudo, mídia, educação, política, economia, religião, tudo, eles controlam tudo, eles têm o controle sobre tudo. Então essa matrix construída, nós vivemos, né, nós temos que romper, depende desse entendimento, porque a gente vive numa ignorância total, a gente não sabe nem o que está por trás do sistema onde vivemos. E os seres extraterrestres que fizeram contato conosco disseram para nós, expuseram toda essa verdade dos Anunnakis, tudo, falaram tudo o que existe de fato, né? E o que acontece? A humanidade, ela precisa se libertar dessa escravidão, porque nós estamos presos aqui, nesse mundo, que eles fecharam a gente, cercaram, né? A gente, vamos dizer, num pasto, porque os continentes que nós vivemos, essa região onde nós estamos na Terra, é apenas uma região da Terra, pequenininha. E nós estamos cercados mesmo, como se fosse um cativeiro isso aqui. Tá? É verdade. E obviamente que eles não querem perder o poder, porque nós estamos trabalhando para eles, para manter o sistema que eles construíram. Por quê? Porque eles precisam dos minérios da Terra, dessa região, principalmente do ouro, para que eles sobrevivam. E também precisam do ser humano para subtrair algo que mantenha a longevidade deles, tá? Daí vem o mito dos vampiros. Pensem sobre isso também. O que acontece? Eles não querem morrer, essas pessoas, tá? Esses seres aí que estão na Terra. E eles estão aprisionados aqui porque eles não podem mais sair e voltar para o mundo deles, eles estão presos aqui. Então eles vão ter a chance de ir embora ou serão expulsos, né, daqui da Terra, num momento muito próximo que está chegando aí. E é isso que eles querem, muitos querem ir embora, até para não morrerem aqui, porque eles não querem morrer, e outros querem ficar, porque eles estão bem apegados ao sistema, ao poder, ao mundo que eles colonizaram, exploraram. Eles não querem sair daqui. E para eles é muito cômodo, porque a humanidade, para eles, tem que ser escrava, tem que trabalhar para eles, né? Eles acham que o ser humano é uma raça inferior a eles. E, de fato, eles são muito evoluídos em termos de conhecimento, tecnologia. Só que eles não têm desenvolvimento espiritual, eles não têm uma consciência desenvolvida. Eles não têm a alma ativa dentro deles, né? Eles não desenvolveram esse sentimento. Verdade. Eles precisam evoluir muito ainda, mas eles desenvolveram muito a evolução mental, científica, tecnológica, mas eles têm muita inveja do ser humano, da raça adâmica, que foi criada com a ajuda das 49 raças dos seres extraterrestres superiores, junto com o Enki, que é um dos Anunnakis poderosos da Terra. Só que esse Enki, ele é diferente dos outros, porque alguma coisa aconteceu com ele na história aí, que ele despertou, vamos dizer, uma certa bondade, podemos chamar assim. Ele gerou, não que ele seja uma pessoa, vamos dizer, evoluída, né? Mas ele é como, acho que ele gerou um apreço tão grande pelo ser humano, porque ele ajudou na criação da raça humana. Então ele se sente o pai da criação da humanidade. Ele quer proteger o ser humano, como se ele fosse o pai de todo mundo mesmo. Então ele tem um apego pelo ser humano, pela humanidade. Já os outros irmãos, o Enlil, Marduk, outros seres aí, né, também ligados a outras raças, não suportam a humanidade. Querem que o ser humano, ou seja, escravo, se desse para dizimar, eles matariam todo mundo na Terra. E, de certa forma, o Enki protegeu a humanidade. Né? Por isso que ele foi visto como o Deus bom. Para contrapartida, o Enlil, o irmão dele, foi visto como o Deus maldoso, né? Que queria punir a humanidade. Então, nas religiões, a gente vai encontrar esse jogo de poder dos Anunnakis. E hoje nós vamos encontrar no mundo inteiro as facções políticas, econômicas, governamentais, religiosas, por trás desses clãs Anunnakis. Tá? É isso que acontece. E muitos seres humanos estão despertando, eles sabem disso, e eles sabem também que existe um grupo de extraterrestres que vem de outras dimensões, seres que não são daqui da Terra, são muito mais evoluídos, não só em tecnologia, mas em consciência e espiritualidade, que vieram muitas vezes para a Terra, né,
e estão vindo novamente para interferir nessa manipulação, nessa escravidão. E eles estão vindo para ajudar mais uma vez, como vieram várias vezes no passado, né? Por isso que a gente encontra a interferência deles em vários povos e culturas. E o governo oculto, os Anunnaki, sabem que existem raças mais evoluídas, superiores, de outras dimensões. E eles morrem de medo dessas raças, desses grupos, né? Só que como são raças que têm bondade, não são raças negativas, são raças do bem, eles nunca vão fazer algo no sentido de prejudicar qualquer tipo de raça, ou de ser humano, ou de Anunnaki, ou de outros grupos. Eles não podem chegar aqui, invadir a Terra e prender todo mundo, né? Eles não podem interferir na evolução das raças aqui da Terra. Eles podem ajudar desde que a humanidade esteja aberta e preparada, gerando, né, a frequência para receber esse auxílio, aí sim. Então eles sempre ficam buscando uma parceria. Parceria significa uma troca. Então eles podem ajudar a humanidade, desde que a humanidade também queira ajudar a humanidade. Entende? Sim. Queira se ajudar, né? Verdade. Então, infelizmente, a humanidade está adormecida ainda. Muitos não despertaram, muitos estão aprisionados no sistema criado pelos Anunnakis. E a gente não evolui, né? E é isso que acontece. É o que tem acontecido com alguns contatados que falam do despertar, né? E muitos que são contatados, eles sempre falam, né? Falam muito sobre a natureza, de você mudar, né, sua atitude, procurar fazer coisas para ajudar. Fala em relação a animais também, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Esses seres que passaram as informações para você, da onde que são? Eles têm origens em 49 pontos do universo. São 49 raças que se reuniram num conselho, que na verdade é essa grande confederação, né, que muitos chamam, é o mesmo grupo. Mas eles se autodenominam as 49 raças. Sim. Dimensionais. E já se apresentaram com outros nomes, né? No passado, e para outros grupos também, depende da frequência do grupo e do trabalho. Para cada tipo de linha de pensamento, eles se apresentam com nomes diferentes, né? Sim. Mas como eles querem que a humanidade realmente compreenda a presença deles, não mais com um olhar que remeta à religião, a misticismo, né? Para o pessoal não ficar muito, assim, viajando na maionese, né? Vai longe, né? Então eles querem que seja tudo muito científico, muito palpável, muito concreto, muito físico, muito racional, e não mais emocional demais, sabe? Como as pessoas fazem aí. Então eles querem que a humanidade conheça de verdade quem são eles. Eles não querem mais se adaptar à nossa imaturidade espiritual e material e científica. Eles querem realmente se fazer conhecer, serem conhecidos, né? Então, eles nos contataram já há muitos anos, através do Urandir, que é um paranormal, que desde criança ele foi preparado para ter esses contatos físicos, porque ele veio, de certa forma, com essa missão, preparado para isso, né? E ele recebeu um compromisso de reunir pessoas, de apresentar esse trabalho, e esse grupo teria algo diferenciado. Esse grupo teria a oportunidade de conversação direta, de contatos físicos e verbais, não espirituais, mas físicos e verbais, com esses seres. Então, ele iniciou o projeto Portal lá atrás, né, através da orientação deles, das 49 raças, e que disseram a ele que um grupo muito grande de pessoas iria se reunir no futuro para estar em parceria com eles e levar conhecimento para a humanidade. Foi isso que aconteceu. E, de fato, isso aconteceu e acontece já há muitos anos, né? Então, existem muitos grupos que eles tentaram se comunicar através de canalização, de mensagens mediúnicas, enfim, de sinais no céu, telepatia, mas não deu muito certo. Muito poucas pessoas conseguiam, de fato, recepcionar a informação. Então eles perceberam o seguinte: não adianta a gente usar o cérebro do ser humano ou a intuição, porque a mente humana muitas vezes vai distorcer, vai interpretar, vai acabar filtrando, né, com condicionamentos que elas têm, e vai virar religião de novo, vai virar adoração. Eles não querem isso.
Eles não querem ninguém ajoelhando, adorando, fazendo ritual. Eles disseram que são nossos irmãos, são nossos parceiros, não precisa ter uma postura religiosa com eles. E que eles querem vir para trazer benefícios, conhecimento, para ajudar a humanidade a evoluir. Então eles querem ajudar na parte científica, na parte da medicina, tá? Tecnologias, conhecimento, resgatar a história verdadeira do ser humano, da humanidade, mostrar a verdade que foi manipulada pelos Anunnakis. Eles querem desmantelar essa matrix, né? Mas eles precisam de pessoas que estejam conscientemente ativas. Eles não querem pessoas que vão ficar ali fazendo oração para eles, pedindo para ser levada para a nave, para ir embora da Terra, me leva, né? Não. Eles disseram que um dia todos nós vamos ser transmutados, nós vamos chegar a ir a outras dimensões, nós vamos evoluir. Mas eles disseram que o papel deles aqui não é vir buscar ninguém, é vir dar o apoio, o suporte para a humanidade evoluir. E a gente está lidando com eles como se eles fossem responsáveis por nós. Na verdade, nós somos responsáveis pela nossa vida aqui na Terra. Então, para nossa surpresa, lá em Dáquila, muitos iam até esses contatos justamente para conseguir fazê-los de guru. Né? Aquela postura que a gente tem de nos sentirmos inferiores, né? Bom, eu quero ter um contato extraterrestre porque eles são mais evoluídos do que eu, eles são seres muito, né, divinos, e é fantástico isso, nossa, e tal. Só que eles quebraram essa expectativa nossa. Porque nos contatos que eles tiveram conosco, a primeira coisa que eles falavam era compromisso. Aí todo mundo, como assim? Não, eu vim aqui porque eu quero ver o ET. Aí eles falavam, compromisso. Vocês aceitam o compromisso? E todo mundo, não, eu não quero responsabilidade. Eu não quero missão, não. Aí a gente perguntava, mas como assim? Vocês não são vocês que estão vindo para a Terra para ajudar a humanidade? Aí eles disseram para nós, não, muitos de vocês são do nosso grupo, vocês são extraterrestres que estão aí na Terra, encarnados na condição humana, esqueceram que estão em missão aí embaixo e agora estão esperando a gente fazer por vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês, porque vocês desceram da nave em algum momento, na condição de extraterrestre, chegaram na Terra em compromisso, milhares de pessoas, que eles chamam de dimensionais, e vocês são parte do nosso grupo, vocês são das 49 raças. Então vocês estão esquecidos, vocês perderam a memória cósmica de vocês. Então nós estamos fazendo contato com vocês para lembrá-los de quem vocês são. Para que vocês possam agir e voltar para casa um dia, na condição novamente extraterrestre. Mesmo que vocês estejam usando esse corpo humano aí. Um dia vocês vão evoluir e vão chegar a um ponto que vão passar para outras dimensões e voltarão para o céu. Né? Então, existe uma distorção na ufologia hoje, porque as pessoas só querem fenômenos. As pessoas querem avistamento, contato, querem ter casos, né, para... mas que a nave caiu, que o ser apareceu, que acharam, não sei o quê. Só que assim, lá em Dáquila, no início do Projeto Portal, tinha muito isso, muito fenômeno. As naves passavam, as pessoas viam seres, né, andando, e era maravilhoso, todo mundo. Chegou a dar mais de 1000 pessoas tendo avistamentos lá, simultâneos, né? De repente, os seres vieram fazer contato com as pessoas e colocou todo mundo para trabalhar, todo mundo para agir, todo mundo para receber um compromisso. Na verdade, já estava programado isso, né? Todo mundo foi chamado à responsabilidade para assumir uma missão e agir. E a maioria, agora. Quer saber de compromisso. Compromisso, a pessoa não quer saber, não. Quero saber de contato mais com ET. Deixa eu viver minha vida aqui, prefiro viver na vida que os Anunnakis criaram, o sistema Matrix que eles criaram. Sim. Não quero saber de entregar minha vida para nada, não. Então, o que aconteceu? Essas 49 raças deixaram bem claro para nós. Não estamos aqui para fazer espetáculo, para fazer show ufológico. Não estamos aqui para aparecer com a nave lá na Casa Branca ou no centro de São Paulo, para todo mundo ficar... Não. A humanidade não está pronta para esse tipo de contato. Nós precisamos de pessoas que já estão preparadas, nem que seja
1.440 pessoas, eles falaram. É o mínimo que a gente precisa para que essas 1.440 pessoas, em contato conosco, em parceria conosco, criem essa ponte e essas pessoas vão agir com o respaldo que nós vamos dar, direto. Mas não é recebendo mensagem, não. É você conversando com eles, encontrando com eles, olhando na cara deles. Sim, sim. Né? Fisicamente. É um trabalho, uma parceria direta. Foi isso que nós fizemos em Dáquila. Nós estabelecemos a parceria, estamos há mais de 25 anos nesse trabalho com eles, trazendo informações, conhecimentos, descobertas, estudos e polêmicas, né? Porque muita coisa vai contra o que a gente aprendeu. Mas eles estão aí para a gente trazer as verdades, né? E em 2010, um deles, um dos nossos parceiros, né, um extraterrestre da constelação de Pégasus, apareceu e disse: olha, se as pessoas querem me ver, podem chamar as emissoras de televisão que eu vou aparecer para as câmeras. Sim, e vou conversar com a humanidade, eu vou me permitir ser entrevistado em rede nacional. Então, várias emissoras de televisão foram lá para filmar o ser, nosso amigo Bill, né, ficou conhecido aí como ET Bilu. Várias emissoras foram lá e viram ele, conversaram com ele, filmaram ele. Não conseguiram finalizar o contato, porque era um processo, né, que eles tinham que chegar na conclusão do treinamento. Sim. E era muito simples. Eles teriam que passar por algumas etapas e entregar uma concha, essas conchas do mar mesmo, um objeto que ele escolheu, na mão dele. Ele chamou todos os repórteres da Record, da Bandeirantes, da Rede TV, que foram lá, né? E iniciaram esse teste, esse treinamento, para ter esses contatos e chegar ao ponto de conseguir entregar essa concha na mão dele, cara a cara, diante de um extraterrestre. Seria filmado à noite, a princípio, e caso eles entregassem essa concha, ele iria ser entrevistado à luz do dia, para todo o Brasil e o mundo conhecê-lo. Uma coisa difícil, né? O que aconteceu? Ninguém, nenhum repórter, todas as emissoras de TV não aceitaram, eles fugiram, eles negaram a entrevista. Mas algumas imagens foram feitas, né? Então, quando ele foi para a mídia e as emissoras de TV fizeram as matérias, as reportagens, mostrando que eles conseguiram filmar, fizeram tudo para ridicularizar, para difamar, para atacar, né? Fazer piada e tudo mais. Então, mas isso teve uma razão. Depois nós perguntamos para ele, né? Ele disse: não, deixa que tudo isso aí é uma estratégia que eu já sabia que ia acontecer dessa maneira. Por isso que eu me apresentei dessa forma. Era para todo mundo me conhecer desse jeito mesmo. Porque depois, quando nós voltarmos mais uma vez e chamarmos a todos para uma nova entrevista, será a luz do dia e todo mundo vai saber quem eu sou. E todas as emissoras que mentiram serão desmascaradas. Todo mundo vai ver a verdade, né? Então não tem volta. Então nós estamos sendo orientados, né, trabalhando aí gradualmente para que a revelação se dê, mas na hora certa. Então essas 49 raças, como você perguntou, são raças dimensionais, são seres de outras dimensões que se reuniram, diversas raças, Pleiades, Antares, Sírios, Pégasus, Órion, Arcturus, né, várias raças que estão reunidas para colaborar com a evolução dos mundos de terceira dimensão, e eles estão, vamos dizer, querendo neste momento a regeneração da humanidade e trazer apoio para que a gente consiga implementar o legado do novo ciclo da Terra, da nova humanidade. Então eles estão presentes para isso. E precisam de pessoas despertas para colaborar com eles também. É isso. Ô, Rafael, isso daí é uma coisa que tem que ter uma autorização, assim, e é difícil eles autorizar, tipo, um contato desse, assim, né? E quando tem, as pessoas acabam levando pro lado da brincadeira, ironiza, né? E é uma coisa que é difícil, né, Rafael, acontecer isso daí, né? O ser autorizar, assim, aparecer, assim, que nem ele apareceu lá, né? Não, eles não têm interesse em aparecer para
todo mundo, assim. Sim, Eles sim. não têm interesse em se manifestar ainda, né? Dessa maneira para todos. Eles querem que algumas pessoas que estão realmente conscientes e entenderam o propósito, por isso que eles criaram essa administração, para que a coisa aconteça dentro de um sistema organizado, para que todos entendam o processo, para terem a possibilidade de chegarem nesse contato. Não pode ser uma coisa assim, a Deus dará. Então, existe todo um treinamento, todo um desenvolvimento, todo um estudo que tem que ser feito para você chegar no ponto. Sim. E não é questão de permissão. Eles disseram o seguinte, que muitos de nós que estamos aí nessa busca, que são pessoas diferentes, né, tem uma programação com eles. Por isso que eles aparecem no céu, aparecem em sonhos, aparecem no quarto às vezes, as pessoas ficam vendo, Sim. né, luzes, seres. Só que como a gente não está na frequência ainda, preparada para um contato físico, e não é o momento dessa programação, por quê? Porque eles nos conhecem perfeitamente, eles sabem exatamente qual vai ser a consequência de um contato desse. Eles sabem exatamente que nosso psicológico, inclusive, pode não suportar uma experiência desse tipo. Sim. Então existe uma programação, eles disseram que nós temos essa programação e eles só podem agir dessa maneira, em um contato direto conosco, quando é a hora certa, que nós estamos preparados. E para chegarmos nesse ponto, a gente tem que passar por um treinamento, por um desenvolvimento. De certa forma, eles esperam que nós passamos por isso. Não é difícil, não. Inclusive, vários povos e culturas no passado faziam isso. Incas, astecas, maias, egípcios, gregos, todos eles faziam esse treinamento nas escolas de mistérios, né? Principalmente nos locais onde haviam pirâmides, né? Esses povos antigos eram contatados. Se vocês forem estudar toda a tradição indígena, aqui no Brasil mesmo, em outros países também, mas vamos pegar aqui no Brasil, né? Todas as etnias, as suas mitologias, todas elas falam dos seres, dos deuses. É verdade. Né? Verdade. Aqueles seres que vinham do céu e dos deuses da floresta também. E que eles conversavam com esses seres fisicamente, viam, interagiam, né? O folclore brasileiro está cheio de história. São eles, são os mesmos seres. É que para cada povo, para cada cultura, para cada nível de maturidade e entendimento, eles são vistos de uma maneira. Sim. Quando as 3 crianças viram a Nossa Senhora lá em Fátima, eram eles também, tá? Eram os seres se manifestando. Só que na visão religiosa era Maria, mãe de Jesus ali, Nossa Senhora. Mas era uma divindade, um ser de 9ª dimensão que estava se manifestando lá na época, né? Então, nós temos que evoluir. Eles esperam que, para ter um contato desse, nós temos que ter pelo menos um mínimo de sentimento nobre, de pureza, de bondade, de consciência, porque pessoas com maldade no coração, pessoas que vibram negativo, eles não conseguem conversar. Verdade. Somente Sim. pessoas que têm... Agora, não é exigido perfeição humana, né? Ninguém precisa ser santo, precisa ser um Buda, um Cristo na Terra para ter contato. Não. Verdade. Todo mundo pode ter, desde que a sua intenção, seu discernimento, sua coerência, né, esteja presente. Então eles querem pessoas lúcidas, pessoas que querem parceria, pessoas que têm o racional e o emocional em equilíbrio. Não querem pessoas fanáticas, não querem pessoas que vão ficar adorando, né, usando eles como muleta. Não querem isso, não. Entende? Então eles esperam que a humanidade desperte, que um número maior de pessoas chegue nesse entendimento. Aí eles poderão aparecer, sim, para todo mundo. E deixa eu perguntar uma coisa a você. Eles falaram para você desse número aí de 1.140? É isso? Pessoas? Eles disseram que foram 144 mil seres extraterrestres que vieram à Terra. O último grupo de extraterrestres que desceu em missão na Terra. Esse número está no Apocalipse. Os 144 mil assinalados, escolhidos, né, que na verdade foram o último grupo que desceu a mando de Cristo, ou seja, diretamente vindo em compromisso na Terra para ajudar a humanidade. E essas pessoas têm uma frequência, uma consciência diferente. Sim. Essas pessoas que foram conhecidas como as 12 tribos de Israel, né, que na verdade tem nada a ver com o que a religião passou para nós, na verdade eram pessoas diferentes.
Eram pessoas que vieram com habilidades diferentes. Ainda havia a 13ª tribo, que eram as Amazonas, as mulheres, tá? que vieram da constelação de Ofiucus para a Terra. E, juntamente com esses seres dimensionais, esses 144 mil chegaram aqui justamente para despertar e ajudar outros grupos que haviam chegado aqui antes. Seres extraterrestres também que estavam na Terra, passando pela experiência humana. Justamente porque esse grupo de pessoas está aqui para ajudar a humanidade planetária da Terra a evoluir também. O problema é que muitos seres humanos esqueceram que são extraterrestres, que desceram à Terra em compromisso para realizar essa missão. Então, quem ficou na nave, quem ficou lá em cima, nas dimensões, está aqui para justamente dar o suporte para quem desceu. Esse é o lance, esse é o entendimento. As pessoas estão esperando eles virem fazer alguma coisa, mas não. Na verdade, eles já estão aqui, somos nós. Entende? Esse é o grande despertar que temos que ter. É verdade. E esse grupo de vocês são pessoas que fazem parte de pesquisa, o que seriam essas pessoas? São pessoas específicas para ajudar nessa pesquisa de vocês? Qualquer pessoa pode fazer parte. Qualquer um que tenha esse sentimento de buscador, né? Sim. Nós falamos pesquisadores porque nós somos pesquisadores, buscadores do conhecimento e da verdade. Agora, você não precisa ser uma pessoa com diploma, formada, especialista, cientista, não. Em Dáquila existem buscadores do conhecimento, em todos os níveis do conhecimento. Tá? Você não precisa ser uma pessoa formada e ter diploma para estar em Dáquila. Existem doutores, existem pessoas formadas? Existem. Existem pessoas que não são formadas? Existem. Só que todos estão juntos, somando forças para buscar a verdade, o conhecimento e ajudar na propagação do conhecimento. Né? Não existe exclusão, existe inclusão, porque os seres disseram para nós, todos aqueles que estiverem despertos deverão ser acolhidos sem distinção de crença, não é, de nenhum tipo de dogma. Nós temos que acolher todos. Só que nós em Dáquila não temos uma linha religiosa específica, não temos uma linha de pensamento específica, nós temos que unificar todas elas. Sim. Então nós somos um grupo apolítico, não temos, né, partidário, nada disso, não temos uma linha religiosa específica, mas buscamos o conhecimento e unificamos tudo. Então toda pesquisa, em todas as áreas, né, do conhecimento, não só da ufologia, mas do conhecimento como um todo, se resume em buscar a verdade que foi ocultada de nós. Sim. Isso é o Dáquila. É abrir caminhos, e para isso nós vamos ter que, inclusive, participar do mundo como ele é. Então nós temos que ter uma estrutura que também deve funcionar, não apenas como um grupo de pessoas que ficam só buscando, né, coisas além. Não. Nós temos que ter o pé no chão e também realizar trabalhos que possamos nos infiltrar na sociedade e no mundo para agir também no sistema. Então nós temos empresas, nós temos produtos, nós temos tecnologia, nós temos vários movimentos, né, que na verdade servem para que a gente consiga trazer o que eles estão nos passando e levar para a população. Porque não adianta a gente ficar isolado numa comunidade, num local, esperando, né, salvação, contato. Isso é ilusão. Ninguém vai ajudar a humanidade assim. Quem faz isso é um bando de egoísta, que está querendo só... Né? O verdadeiro compromissado e aquele que despertou de verdade, ele vai querer fazer algo pelo mundo. Ele vai estar no mundo. Ele vai fazer um movimento para que as pessoas sejam beneficiadas daquilo que ele encontrou. Sim. Não vai se isolar do mundo, né? Ele vai ajudar então, de alguma maneira, né? Dáquila, a proposta de Dáquila é essa. É reunir as pessoas, primeiramente, oferecer um local para que a gente possa estudar e realizar treinamentos, inclusive para conseguir essas interações, para que cada um se desenvolva como se fosse uma escola mesmo, para que você vá galgando a sua evolução e consiga, inclusive, ter a sua independência de um dia conversar com eles, né, e ter a sua parceria direta. E eles vão orientar a gente no nosso compromisso, nessa parceria que a gente vai estabelecer. Isso é verdade. Então, o que o Dáquila oferece? Um espaço de desenvolvimento, treinamento e de ação, de reunião
de pessoas despertas para agirmos no mundo, dentro de vários setores, entendeu? Legal. Então a ideia justamente é essa, a gente não ter limites e barreiras, não ter dogma, não ter nada assim, mente fechada, a gente quer abrir os horizontes das pessoas para buscar a verdade, sem limitações, sem ritualismo, sem dogma, sem fanatismo, não. Uma coisa muito simples. Lá tem crianças, casais, idosos, pessoas simples, pessoas já estudadas, pessoas humildes, pessoas formadas, catedráticos. Tem todo tipo de participante. É uma grande família, né? Esses projetos que vocês têm aí, a maioria são feitos através do consentimento dos seres? 100%. 100%. Tudo que eles nos orientaram, em todos os setores, porque assim, eles querem que a gente traga não só conhecimento, mas também descobertas e melhorias, benefícios para a população, para que um novo sistema seja implantado. Então, isso vai incluir descobertas na área da medicina, da genética, da nutrição, né? Justamente para o ser humano ter mais saúde, porque eles falaram assim, se vocês não tiverem saúde e prolongamento da vida, vocês não vão conseguir evoluir, porque vocês vão viver uma vida muito curta e vão morrer rápido, vão ficar girando aí na reencarnação. Certeza. Então a gente precisa primeiro corrigir isso daí. A humanidade está doente, se alimentando mal, vivendo com problemas emocionais porque não tem condições financeiras para nada, todo mundo na miséria, passando fome, sem dinheiro. Então o que eles querem? Eles querem ajudar a humanidade nas coisas básicas primeiro. Não adianta vir aqui e ficar só fazendo oração, pedindo para... Não é isso que eles querem. Isso é manipulação das religiões. Eles querem ajudar a humanidade a ter prosperidade, a ter abundância, a ter comida na mesa, a ter alegria de viver. Eles querem que a gente leve um sistema do bem, um governo do bem, uma educação do bem, um sistema de evolução do bem, não com essa manipulação toda que os Anunnakis fizeram. Então eles orientaram a gente a criar um ecossistema empresarial até para termos produtos, tecnologias, informações e abrir caminhos para que a gente possa agir no mundo material. Interessante. Lidando com empresários, com grupos, com... Por quê? Porque somente assim nós seremos ouvidos. Somente tendo espaço no sistema, dentro da Matrix, nós vamos conseguir nos infiltrar e de dentro para fora fazer a transformação no mundo. Fazer essa mudança. É isso que a gente quer. Esse projeto que vocês estão tendo aí do Ratanabá, né? Envolve muita coisa, né? Porque para você, por exemplo, para você ter um acesso, né? Para chegar onde vocês estão indo, não é fácil, porque envolve muita coisa, né? Sim, mas nós somos orientados, né? Nós temos a orientação, temos essa assessoria, né? Para fazer a coisa dentro da melhor forma, dar os passos corretos. A gente tem esse apoio e essa orientação deles. Apesar de ser difícil, né? Mas a gente está pisando exatamente onde tem que pisar na hora certa. Tá certo. Nós temos esse apoio, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa a você, para fazer parte do Dáquila, como que faz? Você entra em contato com alguém, uma pessoa, um grupo, pessoa específica, vocês têm site, como que é? Todos podem fazer parte se associando ao Dáquila, não é? Através do site daquila.com.br. Lá no site vai ter uma seção chamada Junte-se a Nós. Você preenche um formulário, uma ficha, né? Envia pelo e-mail, aguarda de 3 a 7 dias, eles vão responder o seu e-mail, o seu cadastro, e você vai concluir a associação e vai fazer parte do grupo, vamos dizer assim, vai começar a participar dos grupos do Telegram, e assim por diante, até você conseguir participar de um evento, né? E aí você vai recebendo as informações, as atualizações de como funciona o grupo. É bem simples, né? E deixa eu perguntar uma coisa a você. Contatados que têm informações sobre Amazonas, sobre genética, coisa desse tipo, poderia acrescentar no grupo de vocês, entrar em contato com vocês, passar essas informações? Sim, nós queremos apoio, parceria e quanto mais pessoas com conhecimento, com estudo, com pesquisa, para somar forças conosco, melhor ainda. O que eles querem, na verdade? Reunir essas pessoas, esses profissionais, esses pesquisadores, essas pessoas que têm projetos, né? Porque quando você leva a sua expertise, leva as suas habilidades
para participar do grupo, como se eles enxergassem ali um potencial naquela pessoa para ser um representante deles na Terra, dentro daquela área. Sim. Então, Sim. surge um médico diferente, um cara que tem uma visão diferente da medicina, ou um geneticista. Ele chega lá, ele vai receber orientações para o compromisso dele, vai chegar um momento que ele vai ter um contato, ele vai ter uma conversação, possivelmente os seres vão falar para ele, olha, pela sua preparação, o seu conhecimento e a sua atuação no mundo como médico, nós precisamos de você como parceiro para que você atue na medicina de uma maneira diferente, com a nossa orientação, entendeu? É mais ou menos isso que eles querem, fazer com todo mundo, não só com médicos, mas com todos os profissionais, com todas as pessoas que querem fazer a diferença no mundo para o bem da humanidade. Sim, que vai ajudar de alguma maneira, né? Bacana. Que legal. Por exemplo, vamos dar um exemplo, as pessoas que são artistas, músicos, né? Então a pessoa está lá, ela faz parte do grupo da música. Aí o grupo da música, diversos cantores, instrumentistas, vão fazer um treinamento, chegará um momento que os seres vão conversar com esses músicos e vão passar para eles, inclusive, canções, letras, melodias, e vão orientá-los a fazer um trabalho através da música para ajudar a humanidade. Entendeu? Legal. É assim que funciona. Este é o plano que eles têm conosco. É uma dúvida aí, para quem poder ter uma primeira experiência com esses seres, teria que ser membro do grupo, Dáquila, pagando a mensalidade, ou pode ter a primeira experiência e depois entrar? Não, varia muito, né? Depende muito. Depende da preparação da pessoa, né? Ninguém é obrigado a participar de Dáquila, pagar mensalidade, nada disso. Você pode participar lá de um evento, de treinamentos, né? Participar dos encontros sem ser associado. Logicamente que você sendo associado, você vai ter mais facilidade, mais benefícios até para os gastos, enfim. Porque não é fácil ir para lá. É longe, né? Depende muito do deslocamento, da logística. Então, você pode ter experiências, pode fazer o treinamento na sua casa, você pode começar a interagir. Muitas pessoas estão em contato comigo, né? Lá no Telegram, no grupo que eu tenho, já estão fazendo treinamentos em casa. Nunca foram ao Dáquila. Estão tendo experiências fantásticas, né? A gente de quer ir lá para contato. conhecer. Então, assim, a gente nunca diz que um contato vai acontecer, quando a pessoa chega lá, ela vai ter um contato. Não, a gente não pode prometer nada, porque não depende da gente. Depende da pessoa, depende deles também, depende da sua preparação, do seu desenvolvimento, do seu momento, né? É isso mesmo. Sua frequência, Uma coisa é certa, você participando dos treinamentos, nos vórtices de energia e durante essas etapas, né, que nós temos de treinamentos em Dáquila, vai chegar um momento que você vai ter, sim, suas interações. Em grupo e sozinho também. Sim. Isso é legal, é importante isso daí. Você acaba desenvolvendo o contato, né, Rafa? Exatamente, é um processo, mas não é igual para todo mundo, entende? Sim. Não é a mesma coisa para todo mundo. Cada um tem o seu processo. É verdade. Em grupo e individualmente, né? Às vezes a pessoa vai também e nem também vê nada, não tem, né? É como acontece com a gente quando a gente vai em vigília também. Tem dias que não acontece nada. Nós vamos, tem momentos que nós vamos para lá e eles estão de férias, né? Agora, tem viagem que nós vamos para lá que é um show, assim, eles aparecem, acontece um monte de coisa. Porque não existe algo cartesiano, não existe assim uma coisa 2 mais 2 igual a 4. Sim. É tudo muito relativo. Depende muito da energia do grupo, da pessoa, do momento. Sim. Tudo tem uma programação. É por isso que é um fluxo. É verdade. Dáquila não é uma coisa, vou lá para... Não. Você tem que primeiro entender o que é o Dáquila. Você tem que entender qual é a proposta. Porque o Dáquila não é uma experiência única que você vai em um dia lá e vai... Não, o Dáquila é um processo. É um processo. Tá? É igual para academia. Eu vou para academia, eu vou lá malhar agora, eu vou sair de lá fortão, né? Vou emagrecer. Não. Você tem que ir lá. É gradativo, né? Gradativo. Você vai ter que demorar meses, anos para você ver a mudança no seu corpo. É verdade. Então é a mesma coisa. Você quer ter um contato, você quer ter uma experiência, não fique ansioso, não gere expectativa. Você vai estar entrando na academia. Uma hora você vai estar lá malhando, né? E vai acontecer alguma coisa. Mas a gente não pode dizer quando. Entende? Sim. Comigo foi tem assim. muita gente que não entende, né, essas coisas. Cara, assim. eu fiquei 4 anos malhando, né? Puxando peso lá em Dáquila.
ia muitas vezes para lá na chuva, no frio, no calor, dormindo em barraca. Às vezes não tinha nem condições para chegar lá, financeira, eu ia. E às vezes não acontecia nada. Às vezes acontecia um monte de coisa. Sim, sim. Saía de lá maravilhado, tal. Depois de 4 anos de treinamento, chegou uma hora que eu eu vou no fluxo, né? Vou seguir aqui. Tô preocupado se eu vou ter uma... De repente, eu estava caminhando numa trilha, numa fazenda que tinha lá. De repente, cai uma luz do céu, no meio do pasto, como se fosse um fogo que veio do céu. Já viram isso na Bíblia, né? Fogo que vem do céu, ou a carruagem de fogo. De repente, aquilo caiu no chão e começou a se transformar numa silhueta humana. Um ser na minha frente começou a aparecer diante de mim. E eu vi com meus próprios olhos. De repente, ele veio andando e falou: Rafael, contato. Tive um contato cara a cara com um extraterrestre. Ele se materializou para mim. E eu pude ter essa experiência quando eu nem estava pensando nisso. Eu não estava nem mais preocupado se eu ia ter contato. De repente, a coisa aconteceu. Sim. E aquilo mudou a minha vida. Mudou minha vida. Sim. Muda mesmo, com certeza. Mesmo. Traz muita... Então, é isso, né? Não tem... E naquele momento ele me orientou. Ele falou: chegou o seu momento, seu dia. Que legal. Você se esforçou muito para esse momento. E eu não estava esperando. E aconteceu. Entendeu? Poxa, tá vendo? E deixa eu perguntar uma coisa, esse ser que você viu, você chegou a ver outras vezes? Ele chegou a aparecer outras vezes para você? Já tinha conversado com ele algumas vezes, né? Em forma de luz, eu ouvi ele falando, a voz dele, eu escutava. Sim. Ele já se manifestou várias vezes. Eu tinha visto ele assim, só que nesse dia ele ficou físico, cara a cara. Ficou na minha... choque de verdade. Ô, Rafael, você falou de ser de luz, eu já tive contato com ser de luz, mas era intraterreno. Legal. Tudo branco, tudo... São eles, né? São eles, branco. Porque os intraterrenos, muitos intraterrenos são parte das 49 raças aqui na Terra, nas bases intraterrenas. Porque quando eles vêm para a Terra, eles ficam em bases intraterrenas para fazer um trabalho aqui conosco, né? Agora, existem raças intraterrenas também, paralelo a isso. Intramarinhas, existem várias raças, são de 4ª dimensão. Agora, existem seres de 5ª, de 6ª, de 7ª, 8ª, de 9ª dimensão, né? Esse ser que eu tive é de 13ª dimensão. Nossa. Ele veio, né? É muito elevado. E eles podem, porque quando eles descem nas dimensões, né? É como se eles tivessem que criar um avatar para eles. Eles precisam, vamos dizer, se manifestar aqui na Terra numa densidade que é muito baixa para eles. Eles estão num nível muito alto. Sim. Então, por exemplo, o Bilu, ele criou esse personagem, esse avatar, esse ser, para ele se manifestar aqui. Mas ele não é aquilo ali. É apenas um bonequinho que ele criou ali para ele se apresentar para o mundo. Mas ele é algo muito além do que aquele personagem, entendeu? E esse ser que eu tive contato foi muito interessante, porque ele se apresentou, né, em forma de luz e depois se densificou em carne e osso. Carne e osso, eu vi. Depois, quando ele foi embora, ele foi se desmaterializando na minha frente. Eu vi ele ficando cada vez mais energia. Até que ele ficou invisível. A voz do meu lado falando no ar. Imagina vocês conversando com uma voz, falando com você, e você escutando, você não vê nada. De repente o ser começa a se moldar e aparece na sua frente com a silhueta de luz, e aquela silhueta luminosa se transforma num corpo humano, de carne e osso. E esse corpo humano vai se sutilizando, se transforma em energia novamente e desaparece. Foi isso que eu vi na minha frente. Entende? Então, foi uma experiência assim que um divisor de águas, né? De lá para cá, eu venho trabalhando, me esforçando até para transmitir os conhecimentos que eles nos passaram. Sim, sim. A gente acredita, já aconteceu um fato parecido com a gente. Nós estávamos lá em Peruíbe e apareceu 3 seres de luz. E aí depois, é exatamente o que você está falando aí, mais ou menos. Aí eles levantaram assim, né? Embaixo dessa luz apareceu eles, o formato deles assim, mas era mais de 2 metros de altura. Apareceu eles assim, a gente estava longe um pouco. Né? Incrível. São eles, né? São eles já preparando vocês aí para contato maior. E nada é por acaso, né? Eu falei e lá em Peruíbe tem bases intramarinhas. Lá em Peruíbe é um grande vórtice, né?
Inclusive, a nossa base de Dáquila fica próximo ali da Serra do Mar ali, perto de São Lourenço da Serra, Juquitiba ali. Sim. Indo, tá. né? Nós temos nosso sítio lá, onde passa o caminho de Piabiru, né? Legal. Fica bem próximo de Peruíbe ali. Legal, bacana. Legal. A gente sempre vai fazer as vigílias lá, e nesse dia até falei para ele, olha, são eles. Aí ele falou assim, mas será que tá parecendo gente? Até que na hora que ele viu o Cedes, assim, você fica meio em choque. Ele se mostrou, né? É que nem você falou, quando eles querem, eles vão e se apresentam mesmo. Exatamente. Depende de várias coisas, é verdade. Isso aí, tudo que você falou é verdade, isso aí. São diversos fatores para poder ter um contato, né? Não é aquele vídeo você vai colocar? Se você quiser falar alguma coisa. Essa frase aí, né? Ela tem total relação com as coisas que acontecem. Essa primeira imagem foi a que foi captada pela câmera da Record em 2010, do Ser. Sim. Né? E realmente impressionante, assim. A primeira aparição extraterrestre oficial para uma câmera de televisão conversando com um repórter. Isso nunca tinha acontecido na história da humanidade, né? Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Em minha expressão, uma mensagem a todos. Apenas que busque conhecimento. Aí a desmaterialização dele, quando ele apareceu, né? É impressionante. Frente à câmera do CQC da Bandeirantes. Muitas pessoas veem assim, né? Eles aparecendo. Bem interessante. Isso também apareceu em rede nacional. Tá? Essa é uma nave que acompanhava o carro, uma sonda, né? Lá na fazenda. Aí de novo a desmaterialização. Aí ele também, o ser intraterreno. São ativações luminosas que eles fazem nas pessoas, né? Eu não sei se você tem mais um tempinho, né? Você tá meio apertado, né? Ele tem compromisso agora. Então, eu ia até te passar um videozinho, mas deixa pra próxima. Aí a gente marca uma próxima. Acho que eu mandei pra você a foto do ser que vem aqui em casa também, né? Sim. Manda pra mim depois. Eu vou dar uma analisada com calma, vou ver com mais calma. Beleza. Tudo tem conexão, mano. Quando acontece de vir aqui em casa, estrala tudo. A Cata, inclusive, está instalando a cozinha sem parar aqui, já faz uns 10 minutinhos. Já. São eles, viu? Eles, quando a gente toca no assunto e fala deles, eles ficam presentes aí. Aqui direto também. Quando eu estou em live, faz muito barulho, eles manifestam aqui. Bem legal. Ele passa um monte de informação, ele vai passar umas coisas para você aí no PV, mas também para você ter ideia, que ele fala de genética, fala de localização, fala de base lá em Belém, é muita coisa que ele passa. Aí ele passa para você no PV, tá? E quando você tiver novidade para a gente, vamos marcar você conseguir, você deu mais um tempinho para nós, para a gente marcar uma outra live. Vou sim, com certeza. Mais uma vez agradecer a sua presença aqui no canal. Gratidão. Desejar para você sucesso, né? Para vocês de Dáquila aí sucesso e que vocês consigam alcançar o objetivo, né? De encontrar lá Ratanabá, todos os artefatos. Isso é importante porque é uma coisa que, tá aqui no nosso país, cara. Acho que o pessoal deveria pensar um pouco, analisar, né? E colaborar de alguma forma, né? Não sei. E principalmente o governo também deveria dar uma certa atenção para isso, sabe? Não deixar cair na mão de estrangeiro, porque quando eles vêm com tudo, a gente sabe disso. Então, mas vai dar certo. Né? Então é isso aí. Eu queria desejar felicidade para vocês aí, que vocês consigam alcançar os objetivos aí. Gratidão. Obrigado, Jaque. Obrigado, Peter. Opa. Obrigado. Vamos ver se a gente marca aí uma próxima, né? Vamos sim. Para você vir aí no canal. Mais livre, a gente continua o nosso papo. É isso aí. Pessoal aí que está acompanhando, né? Se inscrevam no canal deles. Obrigado. Vamos compartilhar o vídeo e vamos em frente. Tentar despertar cada vez mais pessoas, né? Esperamos vocês lá em Dáquila. Opa, vamos sim. Obrigado. Para mim lá eu não tenho dificuldade. A única dificuldade é o tempo. Mas se eu tiver de férias, a gente vai tranquilo. Legal.
Tá bom, Rafael? Obrigado, pessoal do Obrigado, chat, obrigado. obrigado todo o pessoal. Gratidão. Um abraço, Boa noite. pessoal. Até mais. Isso aí. Valeu, Rafael. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal do chat, pessoal que vai acompanhar depois aí. Um abraço. Até a próxima aí. Uma boa noite a todos. Boa noite, Obrigado, pessoal. pessoal, pela presença.